pessoal, bem-vindo à nossa aula 8. Pois bem, né? A partir dessa aula 8, nós vamos já encaminhar, né, a 8, a 9 e a 10 nós vamos finalizar o nosso módulo 1, que é de layout. Então, de exercício mesmo, de comandos para exercícios, nós vimos até aí a aula 7, né, que já realizamos a parte do layout. Nessa nossa aula 8, eu vou passar para vocês alguns comandos, não vamos fazer o exercício, tá? Na aula 9, nós vamos ter um exercício simples, tá? Com já os desenhos aí que nós já fizemos, inclusive, que é encaixar o desenho na folha, trabalhar mesmo com layout na parte já de plotagem, tá? Um exercício simples. E na aula 10, o exercício final, que é fazer realmente tudo completamente do zero, que nós vamos montar um projeto todinho, com os layers, com as questões, tudo que foi visto até o momento, então, para finalizar esse nosso módulo de layout, tá ok? Então, nessa aula 8, o que nós vamos ver? Vou passar para vocês o site CAD Blocos para baixar as achuras e personalizar essas achuras dentro do AutoCAD. Por exemplo, uma madeira, representação de uma madeira que nós não temos aí no padrão do AutoCAD quando instalamos, né? A telha, por exemplo, que não tem, algum tipo de pedra que não tem, nós vamos personalizar essas achuras. Vou falar também sobre o Lay-ISO, Lay-On e o Lay-Off. O que seria? O Lay-ISO, nós vamos isolar algum layer para trabalhar somente com ele, né? O Lay-On, vamos ligar todos os layers, e o Lay-Off, desligar algum layer específico, tá? Vou explicar, coisa simples também, nada demais. As cotas e textos anotativos, que nós vamos já começar a entender como nós vamos trabalhar com cotas e textos anotativos. Não vai ser uma aula só, tá? Sempre a gente vai estar falando, vou estar explicando novamente algumas coisas sobre esse anotativo, dependendo do tipo da aula que nós vamos ver, tá? E vamos também salvar um template, que é a personalização já do AutoCAD. Então, vamos supor, você começa um trabalho novo, temos lá a criação de todos os layers, criamos os textos, os tipos de cotas, tudo belezinha, né? E fizemos aquele desenho. Quando vamos começar um novo arquivo, fechamos, aí no dia seguinte vamos abrir o AutoCAD, ele não vai estar com todos aqueles seus layers, ele não vai estar com todas aquelas as configurações de textos e cotas, né? Vai estar tudo zerado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um template para que os textos fiquem já num padrão toda vez que você for começar um arquivo novo e não precisar realizar todos aqueles comandos e configurações novamente, né? Então, nós vamos ver sobre isso daí. Bom, vamos começar então com o site do CAD Blocos. Deixa eu abrir aqui. Nós vamos no navegador, né, quem utiliza o Chrome no caso, www.cadblocos.arc.br, tá? Nós temos aí dentro desse site. Dentro do site nós temos os blocos, tá, de pessoas, os mobiliários, os veículos, tá? Aqui no Home, se você precisar fazer uma pesquisa de alguma coisa, vai aparecer aqui. Aqui você vai digitar e pesquisar, tá? Então temos os blocos de cozinha e assim por diante. O que nós vamos utilizar hoje, né? Vocês podem baixar, por exemplo, esses blocos de cozinha, de banheiro aqui, né? Temos todos essa lista aqui para fazer o download, é só clicar e fazer o download. O número das páginas que nós temos, né, quantidade. E nesse ícone que temos, que tem aqui esse olho aqui, tá, é uma amostra. Ele abre uma amostra do que é esse bloco, tá? Não são todos que tem. Por exemplo, aqui na página 2, vamos ver. Na página 2 nós já não temos essa visualização dos blocos, né? Só na página 1 aqui, ó. Vamos ver isso aqui. Biblioteca, 189 blocos de equipamentos para banheiros. Quando clicamos aqui, nós vemos o exemplo de um só, tá? Não temos esses 189. Não sei se é viável baixar dessa forma, tá? Os 189 você vai ter que ficar olhando todos eles.
Quem tiver um tempo, lógico que compensa, né? Aí eu tenho, o que nós vamos ver hoje é a Ashura. Tá? As Ashuras, eu tenho também a visualização delas aqui, ó, tá? Essa daqui, por exemplo, tenho 54 padrões de piso cerâmico. Esse aqui é um dos modelos, né? Seria um dos modelos aí. Vamos ver aqui, ó, padrão de telha, tá? Esse aqui eu só tenho um. Parem que eu só tenho um, não tenho mais do que isso. Aqui também, esse padrão 2 aqui, olha lá, diferente, né? A telha mais detalhada, mais trabalhada, tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar um aqui, ó, como padrão. Vamos pegar esse daqui, ó, padrão telha 1, tá? Só para eu explicar, eu vou mandar para vocês uma listinha também das Ashuras que eu tenho, que eu já coloquei aqui, de madeira, eu não utilizo outro modelo, tá? Só utilizo sempre o mesmo para ter aquele, como eu disse, aquele padrão de desenho. Então vamos baixar isso daqui e eu vou colocar, fazer o download, vou colocar lá na nossa pasta vídeos aula 8. Vou colocar aqui telha 1, já sei qual que é. Tá ok? Então, feito o download, nós vamos abrir lá a nossa pasta agora. Opa, aqui mesmo. Deixa eu fechar aqui. Vamos descompactar, né, o telha, extrair arquivos dentro da minha pasta aí. Eu posso deletar já esse arquivo compactado. Então eu tenho a pasta telha 1. Essa pasta Ashura aqui, ó, tem madeira, piso e telhas. Só para vocês verem aqui, esse arquivo que eu vou mandar para vocês, tá? De Ashura aqui. Então, madeira, eu tenho esses modelos, tá? O tipo de arquivo é o PET, PAT, né? PAT. Aqui também todos eles são, essa parte aqui são os de pedras. E eu tenho alguns modelos também de telhas. Eu vou encaminhar para vocês aí, tá ok? Para vocês fazerem o que nós vamos fazer aqui com essa telha 1, ó, tá? Então, vamos lá no nosso AutoCAD. Abrir um arquivo. Tá? Vamos abrir aqui um projeto 1, né, feito da aula passada aí. Ou façam, né, algum outro desenho, né? Não tem problema nenhum. Só abrir aqui para exemplificar. Vamos ver aqui onde eu posso colocar. Vamos pegar, eu vou fazer um novo comando, um retângulo aqui de 5 por 3, tá? Vocês podem fazer isso também, 5 por 3. Só para onde nós vamos colocar essa Ashura. Então, pessoal, para buscar essas Ashuras, como que nós vamos colocar ela no nosso dentro do nosso AutoCAD do comando H? Tá? Vamos no comando H, Enter, que é de Ashura. Clicando aqui, ó, nesse botão com os 3 pontos, eu tenho o Custom. Tá? Nesse Custom é onde nós vamos colocar as Ashuras novas, né? O que nós vamos baixando aí. Porém é o seguinte, não é por aqui que nós vamos colocar. Temos também a opção de vir aqui em custo, tá? Que quando clicamos em tipo, nós temos o pré-definido, a definição do usuário e o custom. Quando clicamos em custom aqui, reparem que aqui a gente fecha a opção de clicar, né? Porém ele abre aqui, abre a lista, no caso telha 2 aqui, que já fiz um teste, né? Por isso que está aparecendo, porém não tenho nada aqui, ele só abre na lista porque eu fiz o teste, tá? Ver se ia funcionar. Inclusive eu baixei a telha 1 porque o 2 deu um probleminha aqui, não consegui colocar, né? Ele deu erro no arquivo. Então olha só, o que nós vamos ver? No comando opções, comando OP, é onde nós vamos colocar as Ashuras, tá? Porém é o seguinte, ó, opções, file, tá? Esse primeiro item aqui, tá? Nós vamos clicar no maisinho, beleza? Aí é o seguinte, eu tenho que adicionar
tá? Eu tenho que adicionar o caminho dessa Ashura. Então eu vou adicionar o caminho. E onde está esse caminho? Venho aqui então nesse botão e vou pesquisar onde está esse caminho. Então, local CD, né? Eu tenho curso AutoCAD online. Aí eu venho em vídeos. No caso desse caminho aqui que eu coloquei para a gente fazer esse teste, tá? Olha lá, eu tenho as Ashuras lá que eu expliquei para vocês que nós temos madeira, pedra e telha, né? No caso, madeira e pedra e telha, eu vou colocar esses daqui. E no caso, o telha, ele reconhece a pasta, ele não vai buscar o arquivo, tá? Então eu vou só selecionar aqui a pasta telha 1, que é o que nós baixamos. Ok. Eu vou aplicar e dar um ok, tá? Então é assim que é feito, nesse caminho aí. Agora, o que vai acontecer no comando H? Se eu vier aqui no Custom, olha lá, a minha telha 1. Lembra dela que nós vimos lá no modelo, na hora de baixar? É isso daqui. Então, seleciono, ok, vou adicionar. Agora o processo vai ser o mesmo de colocar algum outro piso, alguma outra, né, outra Ashura. A escala minha está grande, por isso que ela não está aparecendo aqui. Eu vou colocar 0.5 para verificar. Preview. Opa, ficou grande ainda. Dá o comando ESC para voltar. Então, 0.2. Tá? Preview. Opa, ainda não ficou legal, ficou grande. Vamos colocar aqui 0.1. Por que isso acontece? Às vezes é feito o desenho em escala milímetros, né? Então ele dá essa diferença mesmo, 0.02. Por isso nós temos aqui a escala para modificar isso daí. Não temos como modificar a Ashura, o arquivo em si, tá? Mas nós temos como modificar a escala quando vamos aplicar a Ashura. Tá? Então tá aí, é feito dessa forma, tá? Personalização. Eu vou mandar aqueles arquivos de telha, pedras e madeira lá para vocês colocarem e fazer o teste, né? Para saber se está tudo ok. Olha lá, aqui, deixa eu finalizar, né? Ok, beleza. Então, tá acrescentado aí. O que nós vamos ver agora? O comando, tá? De lay-iso, lay-on e lay-off. Vou explicar aqui, deixa eu apagar esse. Então, eu fiz o meu desenho. Tem tudo prontinho já, eu vou colocar... eu preciso separar aqui, apagar essas cotas. Por exemplo, como que eu vou fazer? Eu vou, geralmente a gente pega e faz o quê? Vai selecionando as cotas, né? O que tem de cota aqui, vai limpando o desenho dessa forma. Eu vou apagando uma por uma. Porém, não é isso que vai agilizar o desenho. Nossa agilidade do desenho não vai ser dessa forma, né? Nós temos o comando lay-iso, que é o comando que nós vamos isolar aquele layer para ele ficar na nossa tela. Então ele só vai ficar na nossa tela o layer que eu selecionar. No caso, esse layer aqui das cotas é o layer cota. Então, okay? Se eu quisesse, por exemplo, isolar esse layer aqui, layer 5, tá? Que foi desenhado a minha parede. Então eu ia clicar, dar o comando lay-iso, clico no layer que eu quero que fica isolado, por isso que é o lay-iso. Ele ia ficar só todos os layers, tudo que for desenhado com layer 5, se eu selecionar ele, vai ficar na minha tela. Tá? E assim por diante, ó, o layer TX, né? Texto. Se eu clicar nesse layer, quando eu aplicar o comando, ele vai simplesmente deixar só esses layers na minha tela. Como que nós vamos configurar para que fique da seguinte maneira? Ó. Deixa eu dar o comando aqui para vocês verem. Olha lá, comando lay-iso, tá? Ele ficou dessa forma, apagou tudo o que não é cota, tá ok? Porque eu selecionei o cota, e aí sim eu posso selecionar, deletar e dar o comando lay-on, que é o que? O lay-on ele vai ligar os meus layers que estão desligados, que estão apagados, tá ok? Esse daqui saiu fora porque, vamos ver, olha lá, realmente aqui está um layer errado, né? Teria que estar no layer cota. Então
é uma forma também que eu já encontrei aqui, que esse layer está errado. Vamos voltar aqui para a explicação então da nossa configuração desse comando, tá ok? Voltar aqui, esse aqui tá no Ashura, deixa eu já colocar ele, dá o comando MA, tá? O MA serve para copiar as propriedades desse layer aqui, do que foi feito aqui, para esse daqui, no caso que agora já está cotas. Como nós vamos configurar? Ó? Vamos dar um comando ly iso. Vamos escrever dessa forma, tá aqui embaixo, ó. Tá? Uma outra coisa que eu fiquei algumas pessoas já me perguntaram, já dando sequência no comando aí depois, reparem que ele apareceu aqui embaixo, né? Eu quero que ele apareça aqui onde está o meu mouse, né? Assim, ó. Quando eu vou dar o comando, ele aparece essa lista aqui nesse lugar, bem no meio da minha tela. Isso daí é o F12, tá? Se eu tiver com o F12 desligado, ele vai aparecer na minha linha de comando aqui embaixo. Com o F12 ligado, ele aparece onde eu estiver com o mouse, ó, próximo ao mouse, ó lá. Se eu dar o comando lá, ele vai aparecer dessa forma, tá? Se eu tiver com o mouse aqui, ó, ele vai aparecer aqui. Então isso com o F12 ligado, né? Se você tiver o F12 ligado, é esse daqui, ó, tá? O Dynamic Input. Por exemplo, quando eu for fazer um comando, ele vai aparecer essas, tá vendo? A característica dele é o que? Indicação já do tamanho da linha, tá? Com o F8 desativo, ele mostra para mim aí a inclinação que eu tenho de 42 graus, o tamanho da linha e assim por diante. Para alternar, eu quero digitar então 45 graus. Eu alterno isso com o comando Tab, tá? Com a tecla Tab, desculpa, não é comando, né? Com a tecla Tab. Então olha lá, 45 graus, beleza, agora eu quero uma distância de 15 metros. Dá o Enter. Enter para finalizar. Tá? Com o F12, nós temos essa opção aí de dinâmica, né? De realizar alguns comandos. Tá? Não expliquei ele antes, porque a gente precisa saber realmente algumas coisas para desenhar isso na unha, vamos dizer assim, né? E não utilizar algumas coisas que fiquem mais fácil. Tem que saber como desenhar mesmo na unha, esse tipo de coisa, né? Depois a gente aprende as coisas mais fáceis, como por exemplo a questão do LeiISO, Leon. Eu vou explicar o porquê que ele é muito utilizado assim, em algumas situações. Bom, vamos configurar, voltando então ao nosso LeiISO, Leon, Layoff. Vamos dar o comando LeiISO, ok? Enter. Reparem que aqui embaixo eu não vou selecionar nada. Reparem que aqui embaixo na minha linha de comandos eu tenho a opção aqui de configurações, tá? Dentro do LeiISO eu tenho a opção de configurações. Qual que é o comando? Comando S para ativar. Enter. Ele aparece aqui, ó, com o F12 ligado ele aparece aqui. Com o F12 desligado ele aparece só aqui, tá? Então eu tenho a opção, como se fosse isso daqui, essas duas opções, desligar o que realmente não vai ser isolado, tá? Que é a opção que eu utilizo, por isso que inclusive está até já marcado. O layoff, eu tenho que deixar ele, quando eu clico no layer, por exemplo, de cotas, eu tenho que apagar todo o resto. Tenho que deixar ele fora da tela mesmo, tá? Então eu tenho que marcar a opção off. Se eu quiser essa outra opção aqui, que é como padrão que ela vem, olha só o que acontece, ó. Ele fica esmaecido, vamos dizer assim, tá? Tanto é que eu tenho aqui, ó, de 0 a 90%, né? Vamos colocar de 0 a 90% para ele ficar esmaecido, né? Vou deixar aqui como 40, né? Ou 50 mesmo, nós vamos mudar, não vamos utilizar. Então eu tenho agora o LeiISO. Modifiquei então a minha configuração. Se eu clicar em cotas agora, o que vai acontecer? Ó? Reparem o seguinte, que todos os outros layers estão aí na minha tela, tá? Porém, quando eu passo o mouse em cima, olha o que acontece. Aparece um cadeadinho aí na identificação, que é o quê? Que ele está bloqueado, tá? Esse layer eu não consigo fazer nada, não consigo movimentar, não consigo fazer nada com
com esse layer aqui. Consigo selecionar, mas não consigo, por exemplo, dar o comando move, tá? Dentro de algum comando, apagar ou etc, fazer esse tipo de coisa. O que vai acontecer, ó? Nos meus layers, reparem só o que aconteceu. Todos os layers estão com cadeados fechados. E é justamente isso que ele fez. Ele travou, ele bloqueou esses layers que não foram selecionados. No caso que a gente selecionou no Lay ISO foi o cotas, né? Foi esse cota aqui, ó. Então ele só tem ele com o cadeadinho aberto, tá? Isso é o que faz quando nós temos a opção. Quando nós estamos com essa opção aqui marcado, tá? Como padrão, ó. Ele vem aqui entra, no sinal de menor maior, é a opção selecionada. Então eu tenho que selecionar a opção off, tá? Para que realmente, quando eu clico nesses layers aqui, o restante ele realmente sai aí da tela e fique na minha área de trabalho somente o que eu quero com o comando Lay ISO, tá? É isso que nós vamos fazer. Então, só para explicar para vocês, olha lá, o cadeadinho bloqueado e ainda agora ficou todos os layers aqui, as lâmpadas, né, ficaram apagadas, ó. Eu vou voltar tudo aqui. Então, só para explicar para vocês, tá? Como que eu faço agora para voltar tudo, né? Eu simplesmente, eu vou clicar aqui, ó, na primeira, com o Shift apertado, eu seleciono a última, tá? Desmarcando uma, eu já desmarco todas. Eu vou abrir também os cadeados, tá? Então é só selecionar tudo e dar o comando aí de fechar, né? Se eu der o comando de fechar, ele vai fechar todas, e se der o comando de abrir, ele vai abrir todas, ó. Ok? Com todos selecionados aí, para ficar mais fácil. Então, maravilha, ó. Lay ISO, tá? Comando S para configurar. Reparem que agora dentro do sinal maior, sinal menor, sinal maior, nós temos o off que está aqui dentro. Então quer dizer que está correto, tá? Essa forma, não que a outra forma fique errada, mas eu prefiro assim, por quê? Porque não me atrapalha, tá? Eu realmente apago, faço esconder o restante dos layers. Para que eu uso isso? Vamos lá agora. Eu apaguei aqui as cotas, tá? Para que eu uso isso? Eu deixo o Lay ISO, quando eu vou colocar minhas cotas. Lay ISO. Vou pegar aqui essa minha parede e vou deixar só essa minha parede, então, aqui no visível, né? No Lay ISO. O meu layer cotas, provavelmente aqui, ó, está desligado, tá? O Lay ISO Lay ISO, Lay Off, Lay On, exatamente são essas lâmpadas aqui, tá? Eu vou habilitar clicando aqui nessa lâmpada do cota, né? Na verdade, que eu vou utilizar ele. Então, vou abrir. Vou mudar o meu layer para cota, tá? E vou utilizar o comando para cotar. Por que eu faço isso? Ó? Não corro risco de clicar em outros pontos que não são, né, não fazem parte daí da colocação dessas nossas cotas. Tá? Fica mais fácil, mais limpo o desenho para colocar essas cotas. Como que eu faço então para voltar tudo? Comando Lay On. Ok? É esse daí. Comando Enter para voltar. Ah, mas eu não quero que apague tudo. Eu quero apagar o layer que eu seleciono. Então, como nós vamos fazer? Ó, esse layer aqui é o layer existente, correto? Aí nós temos aqui o layer 1, tá? Que é a nossa parede interna. E eu tenho aqui o layer parede existente, que é esse azul aí. Eu vou apagar esse, tá? Vou esconder esse. Aliás, vou desligar, né? Vamos desligar esse layer 1 e desligar o layer existente. Como que eu faço? Lay Off.
Porque eu vou desligar esse layer que eu seleciono aqui e esse outro aqui, tá? Dei um clique em cada um, apagou. Enter. Vamos ver esse daqui, porque esse aqui já está com o layer errado, tá? Então, olha só, o que vai acontecer? Agora eu apaguei o que eu não queria, tá? E eu posso utilizar aqui também as cotas agora que ficou mais limpo. Eu não corro o risco de pegar, clicar em ponto errado e ter uma cota aí no valor errado, tá? Outra coisa, quando nós estamos com um layer, tá? Eu escondi o layer existente e o layer 01, tá? O layer 1, inclusive. Se eu for selecionar ele, ele dá esse recado para mim dizendo que esse layer está desligado, tá? Eu estou selecionando ele agora para desenhar, ok? Ele só me comunica, tá? Ele aceita o comando, tudo, só que ele comunica que esse layer está desligado. Se eu fizer uma linha, por exemplo, nossa, não está sendo feita a linha. Professor, o que aconteceu, né? Estou fazendo a linha e ela não está aparecendo. É claro, porque o nosso layer 1 está desligado. Ó. Deixa eu ligar ele aqui e vocês vão ver que foi realizado o desenho. Porém, como ele estava desligado, nós não conseguimos enxergar, tá? Então, deixa eu apagar aqui, vou dar o comando layoff para esconder esse aqui, desligar esse layer. Sim, eu quero. Outra coisa, ainda bem que quando eu estou ativo, por exemplo, eu vou desligar, dar o comando layoff com esse layer corrente. Ele vai me perguntar se realmente eu quero apagar esse layer, esconder, desligar esse layer corrente. Ó, lay ISO, layoff, vou pôr um lay aí para gravar o comando. LAYOFF. Enter. Eu vou desligar então, esconder esse layer. O que vai acontecer? Ó? Quando eu clico nele, ele pergunta se realmente eu quero esconder ou não quero esconder. Eu quero esconder, tá? Eu quero realmente desligar esse layer. O Enter para finalizar. Esse layer aqui errado, por exemplo, nós já descobrimos que ele está errado. O que vai acontecer? Eu preciso mudar ele para o layer 1, que é o layer que está minha parede interna. Então, seleciono a minha linha, que está como texto, e vou lá no meu layer 1. Ele vai me perguntar, realmente esse layer e tal, né? Você está removendo, apagando esse layer que estava no texto e está traduzindo aí, tá? Bem grosseiramente, lógico. Estou apagando um layer que estava no texto, mudando para o layer 1 que está apagado. Você confirma, sim, vou confirmar, tá, ok? Ele não sumiu daí, ele só está apagado. Então esse é o layer ISO para isolar, layer ON, que nós vamos voltar, layer ON volta todos os layers, né? Ativa todos os layers, e o layoff para desligar o layer que eu selecionar, tá, ok? Por exemplo, né? Por isso que a importância dos nossos layers estarem nas camadas corretas, nos nomes certos. Você fez um estudo de layout, correto? Nós fizemos aí nas aulas passadas um estudo de layout. Se você se você criou nas aulas passadas, né? Nesse exercício da aula passada, se você criou um layer chamado móveis e colocou todos os móveis com esse mesmo layer, mudando aqueles dos que já vêm, né, daquele bloco, daqueles arquivos de blocos que eu enviei. Se nós criarmos um layer chamado móveis e mudar todos eles para um layer só chamado móveis, o que vai acontecer? Eu posso selecionar, dar um layoff, por exemplo, nesse layer móveis, tá? Ou simplesmente eu venho aqui e clico na lâmpada, tá? Desligando essa lâmpada, que é o layer off. Vai sair todos os nossos móveis daí. Então eu posso copiar esse arquivo, tá? Copio esse desenho para começar o projeto de prefeitura, tá? Ao invés de fazer o quê? De deletar os meus móveis, tá? Você só vai esconder os móveis ao invés de deletar ele, tá?
para poder agilizar isso também no desenho. Tá? Nada impede, é só uma forma de desenho que eu gosto bastante de fazer. Então tá feito aí o lay-ISO, lay-on e lay-off, tá ok? Nós vamos então salvar agora um template. Deixa eu fechar isso daqui. Qualquer dúvida é só me perguntar que, né, sempre vou estar por aqui. Vou abrir um arquivo, arquivo novo. Bom, quando nós vamos abrir um arquivo novo, como padrão no AutoCAD, ele sempre vem já marcado esse ACAD ISO, tá? Arquivo DWT, o T de template no caso. Como nós vamos criar vários layers, como nós vamos fazer muitas outras coisas aí, deixar padronizado o nosso AutoCAD, eu preciso ter um template com todas essas informações, tá? Com tudo pronto, já para não ter que ficar criando layers, ter que ficar configurando cotas, configurando texto toda vez. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos abrir um arquivo normalmente, tá? Open, um ACAD ISO lá, normal, e vamos criar todos os layers. Vamos supor, então eu vou criar aqui, abrir na aba de layers, eu vou criar 3 layers aqui, 4, tá? Então, layer 1 eu vou deixar o vermelho, a cor 1, layer 2, cor 2, tá? Essa não vou estender tanto essa aula, tá? Porque tudo que for feito aqui vai funcionar da mesma forma, então a gente não tem necessidade de estender a aula, tá ok? Então eu fiz a criação dos meus layers. Eu vou colocar aqui vou criar aqui standard cotas internas, tá? Continue. Vamos supor, faz de conta que vamos simular aí que eu já fiz toda a configuração e eu tenho aqui cotas internas. O texto, da mesma forma, vou criar aqui um texto, tá? Um novo, com o meu padrão estilo Arnaldo, tá? Vou colocar aqui. Vamos simular então, imaginamos que eu fiz já toda a configuração aí. Já tenho aqui também essa configuração. Eu preciso aqui, cotas internas, eu também preciso da cotas para um executivo, por exemplo, né? Novo, vamos colocar aqui, executivo, projeto executivo, continue, fiz todas as configurações, ok, e fechar. Então eu tenho agora cotas internas, eu tenho as cotas para o executivo, projeto executivo, eu tenho o texto Arnaldo, eu tenho aqui os meus layers criados, tá? E tudo que for necessário. Uma das coisas que eu não falei até o momento, que eu indico, é fazer o que? Retirar essas barras laterais, tá? Que são aqueles comandos, comando line, tá? Comando rec, que nós vamos utilizar isso muito pouco, né? No nosso projeto de arquitetura, essas coisas a gente não utiliza tanto. Aqui nós temos o Ashura, comando H, beleza? Então, o que eu aconselho para vocês? Vamos tirar essas barras laterais aqui, ganhando um pouquinho mais de espaço para trabalho. Como que eu faço? Eu clico, né, nessa parte cinza aqui, e arrasto aqui para minha área de trabalho, e aí eu tenho um xizinho aqui para fechar agora. Posso fazer dessa forma, tá? Da mesma maneira, se eu quiser colocar, por exemplo, personalizar aqui alguma barra, tá? Que eu não tenho aqui, Clicando aqui nessa parte cinza, com o botão direito do mouse, nós temos aqui o AutoCAD. E temos o que? Todas essas configurações aqui, todas essas barras, né? Essas barras, layers, por exemplo, essa barrinha aqui do layer, todas as que estão ticadas aqui são as que estão aqui no nosso, são essas barras aqui, ok? Se eu desmarcar aqui, ela sai daqui. Então, só para exemplificar aqui, AutoCAD, vamos colocar vou escolher uma aqui, dimensão, tá? Vou ticar isso daqui, vou clicar nela.
ele vai aparecer em algum lugar na sua tela, não necessariamente onde apareceu a minha, tá? Eu vou colocar essas dimensões aonde? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou clicar, então, se pressionar, dar o clique, manter apertado do mouse aí, e vou movimentar ele para onde eu quero colocar, tá? E solto. Ele vai estar no lugar aí que nós escolhemos, assim por diante, tá ok? Então é uma forma também de você personalizar aí o seu AutoCAD, tá ok? Para isso não acontecer, de eu ter que tirar isso daqui, vamos supor então que sem querer eu clico, arrasto, né? Eu consigo então clicar aqui e mover isso daqui para baixo. Eu não quero que ele faça isso, eu quero que fique bloqueado esse tipo de situação. Onde eu tenho que ir? Aqui embaixo, ó, eu tenho esse cadeadinho. Então, nesse cadeado aqui, eu vou clicar nele, eu vou em todos, aqui em All, e vou selecionar essa opção. Reparem como que vai mudar. Ó. Antes, eu tinha uns pontinhos aqui indicando que isso estava liberado. Tá? Agora eu não tenho mais, eu não consigo mais puxar. Reparem que ele dá um comando de proibido aí, tá? Não consigo mais puxar isso daí. Só para vocês então terem esse conhecimento aí, tá? Às vezes pega alguma situação aí de alguém que sem querer clicou e tá, não consigo tirar daqui, eu não consigo fazer alguma coisa. Então, tá aí então mais uma explicação sobre a questão da personalização da nossa barra aqui, tá? No caso do toolbar. Eu vou tirar esse daqui, que eu não utilizo, tá? Quem quiser utilizar, não tem problema nenhum. Pois bem, nós fizemos então as configurações dos layers e tal. Com o comando Ctrl S, nós vamos como se fosse salvar esse arquivo como DWG, porém nós vamos mudar o tipo de arquivo. Eu vou salvar isso daqui como DWT. Lembra lá, arquivo template. Então vou colocar DWT. Olha só a lista aí. Eu tenho a lista CAD-ISO. Se eu salvar em cima do CAD-ISO, eu não tenho aquele padrão, não vou ter mais aquele padrão do AutoCAD. Tá? Iniciar tudo do zero. Então o que eu faço? Eu vou criar um template com o meu nome. Por isso que eu vou salvar agora. Arnaldo. Vou salvar. Ele vai me perguntar sobre isso daqui, dou OK, tá? Sem problema nenhum. Olha só o que eu tenho. Vou fechar aqui, vou abrir um novo. Quando eu venho agora em abrir um novo, o que acontece? Eu tenho o meu template aqui, ó. No CAD-ISO, quando eu abro um novo, tá tudo zerado, tá ok? Olha lá, né? As coisas que nós fizemos aqui não aparece nada. Vamos fechar. Vamos abrir um novo. Com o que nós acabamos de salvar com DWT, no meu caso, Arnaldo, Open, olha o que acontece. Eu tenho os layers que eu criei, eu tenho a configuração aqui do texto, a configuração das cotas internas e o executivo, tá ok? E assim por diante, tudo que for feito. A CAD-ISO, vou abrir uma aqui com a CAD-ISO. As barras laterais, tá? Isso indifere de ser diferente, tá? Não tem nada a ver com o que nós fizemos aí para personalizar, tá? Do template, ela sai de tanto um como o outro, qualquer forma que você abrir, ela vai sair. O CAD-ISO, então, eu não tenho, abri esse aqui com a CAD-ISO e abri esse daqui com o arquivo, o template Arnaldo, no caso DWT lá. Ok? Então, vamos fazendo já essa configuração, criando esses padrões. Ah, você gostou de um tipo de layer que eu mandei para vocês alguns projetos. Se vocês quiserem pegar aqueles layers, salvar todos aqueles layers como o padrão de vocês, também não tem problema. Só lembrando o seguinte, se eu fizer aqui, ó, vamos abrir então um template, deixa eu fechar aqui todos, agora, mais um detalhe aí, acabei pulando. Vamos abrir o template criado, Arnaldo. Eu criei aqui, né, os layers, tudo certinho, só que também eu vou deixar alguns desenhos aqui, ó.
F3 eu vou desligar. Opa. F3 não, F7, né? Aí. O que vai acontecer agora? Se eu der o comando Ctrl S para salvar, eu vou lá no DWT, Arnaldo, agora como já tenho criado, né? Eu criei esses desenhos aí, eu vou salvar o meu DWT novamente. Vamos fechar, tá? Meu arquivo, então, template, eu já salvei, arquivo, Arnaldo, open. O que acontece? Ó? Ele também vem com os desenhos. Se você tem algum desenho que você utiliza, como por exemplo, folhas, padrões de plotagem, de prefeitura, folhas de projeto executivo, tá? Que você sempre vai utilizar, no layout 1, layout 2, por exemplo. Vamos imaginar então que aqui no meu layout 1 eu tenho minha folha de prefeitura e aqui no layout 2 nós vamos renomear e colocar aqui como projeto executivo. Eu posso já deixar pronto essas folhas, né? Deixar tudo certinho aqui essas folhas, independente se eu for realmente fazer um projeto executivo ou não. Porque se eu for fazer, eu já tenho pronto no meu template essa configuração aqui, tá? Então vocês vão montando isso com o tempo. Para vocês terem uma ideia, eu trabalho com desenho aproximadamente aí 10 anos, tá? Aproximadamente 10 anos. Durante esses 10 anos, até hoje eu pego alguma coisinha, eu pego um detalhe para criar, para sempre estar montando o meu template. Tá? Isso aqui, lógico, foi uma explicação do zero, né? Mas eu já tenho todo o meu template montado. Então, todo dia você vê alguma coisa diferente. Fala, nossa, eu gostei da forma que ficou essa linha, né, com esse tracejado, eu gostei da escala que ficou esse tipo de desenho, e assim por diante. Tá? Você vai pegando essas informações e vai salvando sempre esse arquivo template, tá ok? Então, tá explicado aí como que vai funcionar a partir de agora, que vocês podem fazer isso daí para não ter que ficar criando sempre, configurando sempre as mesmas coisas, tá ok? Vamos falar então um pouquinho agora das cotas e textos anotativos. Como que vai funcionar? Deixa eu abrir o ArcGIS aqui, que ele está zerado, assim já fica mais fácil. Tá? Como que funciona a configuração então do nosso trabalho? Eu vou abrir aqui um projeto. Opa. Aqui mesmo. Não sei por que ele foi lá. Deixa eu abrir aqui o projeto que a gente estava... Aula 8, projeto 1. Pronto. Bom, eu tenho aqui esse projeto, ele não está como escala anotativa, tá? Como que eu sei isso? A escala anotativa, ele tem marcado aqui, ó, esse símbolo. Olha lá, na nossa cota, eu tenho aqui um anotativo, tá? Ele tem essa indicação aí, esse triângulo aí na frente, tá? Esse desenho aí na frente. Como também eu tenho aqui em texto, tá? Que a gente pode criar um texto com o anotativo. Aqui no caso já tirei, né? Ó, se eu for criar aqui, eu tenho a opção do anotativo. Olha lá, tá ok? Eu já criei um anotativo aqui, porém ele não está ativo ainda porque eu tenho que fazer isso do zero. O que vai acontecer? Nós vamos criar um layer de cotas, tá? E vamos configurar então uma cota. Vamos partir do standard. Vou configurar a cota, um novo, por exemplo, cotas projeto, tá? Aí cada um vai criando o seu aí, continuar. Vamos configurar, fazer todas aquelas configurações necessárias, tá? Pro nosso, da forma que foi explicado aí, tudo certinho, para nossa configuração ficar de uma .05, .1, tá?
Aí vocês vão fazendo o que for necessário. Aqui onde eu mudo, aqui não precisa, aqui ponto 1, vamos deixar assim por enquanto, ponto 15, que é o tamanho do texto, eu quero amarelo, aqui as linhas, quero vermelho aqui, tá, eu tô fazendo tudo de novo aqui mesmo, não tem problema, só um pouquinho mais de paciência, né? Aqui tá tudo marcado, tudo certinho. Opa, nos lines aqui eu tenho que deixar no Height. Fit. Deixo essa opção marcado. E agora eu tenho aqui o anotativo, tá? Vou selecionar então o anotativo. Quando eu estou formatando então minha cota, agora nós vamos marcar essa opção aqui, tá? Anotativo. Eu estou montando um aqui para isso daí, para a gente ver como que vai funcionar, tá? Como eu vou explicar já isso daí. Aqui tudo certo, tá online, ok. Cotas projetos. Cotas projeto, ele tá então marcado como anotativo. Aqui embaixo, pessoal, nós temos que deixar essas duas opções ligadas, tá? Tem que ligar as duas opções. No na nossa escala, o que nós vamos fazer? Nós desenhamos o projeto na escala de 1 para 100. Tá? Sempre nós estamos desenhando, até o momento foi dessa forma que nós desenhamos. Então, no Custom, nós vamos customizar essa escala aqui 1 para 100 e a 1 para 50. Tá? Eu vou explicar então a 1 para 100 e a 1 para 50, vocês vão fazer no restante. Custom. Eu vou customizar então a minha escala 1 para 100. Vou editar, e o que vai acontecer aqui, ó? É aqui que a gente tem que alterar. A unidade do paper aqui, eu tenho que deixar 100, tá? Eu tenho que deixar dessa forma aqui, ó, 100 aqui e 100 aqui. Ok. Escala 1 para 50. Edit. 100 para 50. Ok. Tá? E vocês vão fazer isso daí em todos eles, se vocês quiserem, tá? Nas escalas que a gente utiliza, lógico. Vamos supor a escala 1 para 200, a escala 1 para 75, eu não tenho aqui. Então nós vamos adicionar essa escala de 1 para 75 e 1 para 200. Então, adicionar, como que é o nome? 1, 2.75, aqui é 100 no primeiro e no segundo 75. Ok, já está adicionado. Vamos adicionar a escala de 1, 2.200, deixar aqui no 100 e aqui 200. Ok. Está adicionado. Dá ok aqui para confirmar. Essa escala aqui embaixo, nós temos que deixar ela 1 para 100 ativo. Tá? Eu vou explicar já já o porquê disso daí, ó. Nós vamos desenhar aqui, vou fazer um desenho para poder explicar. Então, fiz uma linha, fiz outra, ponto 15, tá? Uma coisa que pode ser feita no template já é dar o zoom aí e deixar ele pronto, preparado, né? Não tem que ficar sempre fazendo isso daí. 4 aqui, clico, ponto 15, clico aqui 2, clico aqui, ponto 15. Rapidinho aqui para a gente já explicar esse comando anotativo, aliás, né, a configuração anotativa. Bom, eu tenho então um ambiente aqui, tá, feito aqui pra gente só para explicar, e eu vou utilizar o layer cotas aqui para fazer a opção aqui das nossas cotas do layer anotativo, da configuração anotativa, dimensão linear. Ele, quando eu estou trabalhando com anotativo, ele vai me perguntar aqui para identificar aqui no display que é 1 para 100. Tá ok? Sim, ok, tudo jóia. Vou colocar minha cota. Até então, tá? Nada demais.
Porém é o seguinte, quando nós começamos a realizar um desenho, eu já expliquei isso antes, nós não sabemos a escala que nós vamos utilizar. Não sabemos se nós vamos imprimir na escala de 1 para 100, 1 para 200, 1 para 50, 75, enfim, não sabemos a escala que vamos utilizar. Então, olha só, o anotativo, essa parte de anotativo aí, se eu não me engano, veio do 2010 para frente, tá? Das versões aí do AutoCAD de 2010. Se eu não me engano, eu vou ver e informo para vocês isso daí, tá? Mando, inclusive, o e-mail já informando. Antigamente, como que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que já que ter um jeitinho, falar, isso aqui eu já sei que eu vou imprimir na 1 para 100. Se você precisasse, depois de finalizado o projeto, imprimir na 1 para 50, você tinha que alterar o tamanho das suas cotas, tá? Porque olha só, nós alteramos aqui 1 para 100. Se eu precisasse agora, nossa, Arnaldo, imprime para mim aí, ó, na escala de 1 para 50, rapidinho, que eu tenho que levar isso daí. Eu já teria que mudar o tamanho dessas cotas. Porém, já nessa anotativo, eu venho aqui, ó, não preciso selecionar. Eu só venho aqui e escolho 1 para 50. Olha lá o tamanho dessa cota. Então, como o meu desenho vai ser maior, vai ser o dobro do tamanho da impressão, a cota, meu texto, ela tem que ser o dobro menor, tá? Diminuindo, para sair o quê? Sempre no mesmo padrão de impressão. Vamos escolher aqui 1 para 100 de novo, tá? Isso aqui a gente vai entendendo conforme, quando a gente for imprimir, tá? Essa aula é só explicativa. Vocês vão fazer um exercício do seguinte, não precisam me enviar isso daí, tá? Vocês vão fazer o exercício só para realmente entender um pouquinho como que vai funcionar essas cotas aí. Vocês podem pegar esses projetos anteriores que nós fizemos, limpa o desenho todo, tira tudo, deixa só as paredes e criem essas cotas anotativas. Porque lá na nossa aula 9, na próxima aula, eu vou explicar como colocar na folha, tá? E na aula 10 nós vamos finalizar a parte do layout com essas cotas anotativas. Essas cotas anotativas, pessoal, muita gente que eu conheço, tá? Eu vou dizer sem mentira, sem exagerar, 95% das pessoas, dos desenhistas que eu conheço, não utilizam essas cotas, as partes anotativas. Por que eles não utilizam? Porque eles não sabem como trabalhar com essas cotas anotativas. Tá? Não é que eles não querem, porque eles não sabem que isso existe. Tá? Por ser uma coisa, teoricamente, recente, tá ok? Então eles não conhecem, não sabem trabalhar com isso daí. É uma coisa que facilita muito no nosso desenho, no nosso dia a dia, no nosso projeto, sem sombra de dúvida alguma. Se fosse esse desenho com uma cota que eu tivesse que fazer, olha só, eu tinha que fazer já todas as escalas aqui, ó. Tem um arquivo que eu enviei para vocês, deixa eu só achar ele aqui, não sei se foi na aula 6... é esse daqui, ó. Olha só, esse arquivo da aula 6, reparem aqui o seguinte, nas cotas eu tenho da 1 para 1, vai até, olha lá, todos esses tipos de cotas. Então, eu vou imprimir meu desenho na escala 1 para 250. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, escolher, tá? Já configurado, um 250, e fazer todas as cotas no meu desenho. Se eu tivesse que imprimir o meu desenho na 1 para 100, então eu tenho que vir aqui, escolher 1 para 100 e fazer todas as cotas no 1 para 100. Pois bem, eu fiz todos os meus desenhos, tudo que era necessário. Deixa eu até copiar isso aqui para cá, para explicar melhor. Olha lá. Deixa eu ver, vou deixar aqui no cantinho lá. Eu tenho então todas as minhas cotas aqui, ó. A escala 1 para 100, a cota 1 para 100. Deixa eu pegar ela aqui para eu explicar explicar melhor isso daqui, né? Modify. Tamanho de texto, ponto 15. Olha só,
no tamanho do texto eu tenho ponto 15. Tá? Na escala 1 para 100, que é essa de desenho padrão que a gente está desenhando aí. Reparem que aqui, onde eu escolhi o anotativo na explicação passada aí, aqui eu tenho a utilização da escala dessas configurações de cota, que é 1. Correto. Tudo bem. Aí vamos lá então na nossa escala 1 para 50. Deixa eu buscar ela aqui, ó. 1 para 50. Modify. Texto. Reparem que o texto eu tenho ponto 2, porém, na minha escala aqui eu já não tenho 1. Tá? Eu não tenho 1. Eu tenho ponto 5, que significa o quê? Metade de ponto 2. O tamanho do meu texto seria 10. Olha a confusão que isso é feito. Tá? Quando se trabalha dessa forma. Eu sei que vai ficar meio complicado de entender. Para quem não tem esse conhecimento de escalas, vai ficar um pouquinho complicado no início, mas isso vai ser entendido conforme vai sendo feito os desenhos, vão ser feitos as impressões e assim por diante. Tá? Vão surgir dúvidas, me perguntem, não fiquem com receio de perguntar sobre isso. Olha, não entendi a questão da escala, eu vou procurar aqui alguma coisa para encaminhar, porque a questão da escala é muito importante. Desenhar, muitos desenhistas desenham no AutoCAD, a utilização dele é perfeita, sabe, os comandos. Mas preparar o desenho para imprimir em tal escala, isso não são todos que fazem corretamente. Tá? Nós temos... Está errado, por exemplo, você escolher aqui as suas configurações aqui de fazer isso. Não está errado. Porém, é muito mais difícil. Porque se eu escolher aqui, ó, escala 1 para 50, olha só. Deixa aqui, opa, dimensão, linear. Olha lá, tem aqui escala 1 para 50. Tá? Peguei aqui por fora, vou colocar aqui também. Esse daqui deixa eu só modificar aqui uma coisinha, que esse aqui está errado. Aqui no texto, modify. Opa. Modify. Vamos colocar o texto aqui, ponto 2 também, né? Só para explicar aqui para vocês. Ó. Lembra que a gente viu que nossa escala... essa escala está com ponto 2 lá. Então olha só, aqui eu tenho a escala 1 para 50, tá? Configurado lá, tudo certinho no fator de escala. Aqui é a minha escala anotativa. Se eu quisesse mudar, por exemplo, essa escala, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que vir aqui, mudar 1 para 100. Cadê 1 para 100? Maravilha. Repara então que eu tenho diferentes desenhos aqui, né? Diferentes tipos de escala selecionadas. Quando eu mudo 1 para 50 aqui, olha só, essa minha escala anotativa, ela vai ficar do mesmo tamanho. Tá? Se eu tenho uma escala 1 para 75 que nós configuramos, olha só, aumenta um pouquinho. Se eu tenho o desenho numa escala 1 para 200, olha só, aqui, não, mas aqui agora eu tenho que mudar 1 para 200, então eu tenho que vir selecionar e colocar aqui 1 para 200. Olha só o tamanho, fica o mesmo desenho. Tanto é que nós selecionamos aqui, ó, nós temos aí, parece que uma repetição, que é o que? São as escalas que essa cota anotativa foi passado. Tá? Eu passei pela escala 1 para 50, 1 para 75 e assim por diante, por isso que ela está sendo marcada aqui. Se eu fizer uma outra cota aqui, gente, é bem chato isso daqui, viu? Mas é a principal 1 para 200. Olha, por isso que ele já veio aqui, 1 para 200. Eu estou selecionando ele, aqui eu vou selecionar esses dois. Reparem que aqui eu tenho escala 1 para 50, eu tenho a escala 1 para 75, escala 1 para 100 e escala 1 para 200.
Nesse daqui, por que eu não tenho os outros? Porque eu ainda não modifiquei aqui embaixo. Tá? Não foi modificado. Eu vou modificar então aqui nossa escala 1:50. Já está configurado. Olhem só o que acontece. Muda toda minha escala automaticamente. Isso serve para ser impresso aqui também. Tá? Isso serve aqui também, no nosso layout. Se eu quisesse um desenho, por exemplo, são dois desenhos na mesma folha, né? Um desenho numa escala, outro desenho na outra. Imaginamos aí 1, 2, 3, 4. Vou colocar aleatório aqui para explicar. Aqui eu preciso de um desenho 1:100. Aqui eu preciso de um desenho 1:200. Aqui eu preciso de um desenho 1:50. E aqui 1:75. Deixa eu só colocar aqui os próximos, né? Um ao outro, para explicar aqui também. Olha lá. Olha o layoff funcionando aí, ó. Opa! Então, pessoal, olha lá. Deixa eu só ajustar aqui, ó. Vou colocar todos aqui. Eu vou explicar. Então, cada quadro desse, eu coloquei um diferente do outro, né? Olha lá. Coloquei uma escala diferente para cada quadro. Deixa eu deletar esse. Se eu colocar esse daqui próximo a esse, o desenho, tá? Vou aproximar o desenho aqui para explicar realmente essa diferença. Vamos lá no Model. Eu vou deletar esses dois aqui por enquanto. Voltar no Layout. Aqui. Que eu tenho que passar ele para 75, para 200, tá? Eu vou escolher aqui os 3, 4 que nós fizemos aqui, né? Um para 50, um para 100 e um para 75 e um para 200. No layout, vamos ver aqui. Olha lá. O que acontece? Esse desenho ele está na escala de 1:50, tá? Esse desenho, esse outro, opa, peraí, saiu fora. Só um minutinho, desculpa. 50. Opa, cadê você aqui? Só para explicar para vocês, tá? Eu tenho um desenho aqui na escala 1:50 e esse desenho aqui, caramba, olha. Vamos fazer direito, né? Fazer gambiarra, é isso que acontece. Eu tô doido para explicar isso aqui, que isso aqui é uma coisa muito bacana, viu? Aqui, vamos deixar ali 1:100. Deixa eu fechar aqui. Agora vai dar para explicar bonitinho. Reparem o seguinte, esses dois desenhos aqui é exatamente esse desenho aqui, tá? Com essa cota que nós colocamos de 1:100. Anotativo, lembrando que ela é anotativa. No meu layout, quando eu for imprimir nessa folha, tá? Imaginamos então que estamos imprimindo esses dois desenhos na mesma folha. Eu posso simplesmente o que? Escolher que dentro desse quadro aqui, desse viewport, que nós vamos chamar assim, eu vou colocar uma escala 1:50, tá ok? E esse daqui, essa viewport, eu vou colocar uma escala 1:100. Reparem a leitura do tamanho, o tamanho dessa fonte. É exatamente a mesma, são diferentes escalas, tanto é que está a diferença no desenho, porém a leitura, as fontes, elas vão ser impressas
no mesmo padrão, sempre, independente da escala que você coloca, tá? Se você for imprimir na escala 1 para 50, a altura dessa fonte vai ser 15. Se você colocar na escala 1 para 2000, por exemplo, e tiver feita essa configuração, a altura dessa fonte vai ser 15. Independente da escala, o texto, qualquer tipo de texto e das cotas e etc., vai ser impresso nesse mesmo padrão de leitura. Tá? Ele não vai ser maior, ele não vai ficar menor. Eu não preciso mudar lá aquelas minhas escalas, né, que estão aqui no Model, por exemplo, escolher todas essas. Agora eu preciso imprimir então na 1 para 20. Puxa vida, o que eu tenho que fazer? Pegar esse desenho, pegar todas as cotas, vir aqui e colocar 1 para 20 para que fique correto lá no meu desenho de novo. Tá? Então a escala notativa ela veio para facilitar completamente. Eu tenho uma configuração, simplesmente uma configuração de cota, né, que é essa cotas projeto, no caso aí que está notativo, e configurações das escalas. Essas configurações de escalas aqui também, vocês podem configurar todas elas, tá, como nós vimos lá, e salvar o seu template DWT, tá, para que ele fique salvo aí também algumas configurações. Ok? Porém, eu acho que a parte das cotas ela já fica salva. Deixa eu tentar. Vamos abrir fechar isso daqui. Tá ok? Tá entendido? Gente, me perguntem isso, que eu sei que é uma coisa até difícil de explicar para quem não entende essa questão das cotas, de escalas, aliás, de escalas, né, não de cotas. Fica difícil, às vezes eu quero tentar explicar o melhor possível e às vezes a gente acaba até se atrapalhando para explicar isso daí. Então me perguntem, não deixem essa questão de escalas, não deixem de perguntarem as dúvidas que vocês tiverem, porque é a parte importantíssima, é a principal parte, a principal questão na hora de fazer a impressão do desenho. É aí que nós temos que fazer todas as configurações corretas, tá ok? Então não fiquem com dúvida mesmo. A questão do texto, tá? Vamos criar o texto certinho, mesma coisa, mesma situação. Vocês vão criar um new, texto, estilo 1 aqui no caso, tá? E vão marcar essa opção aqui, ó. Reparem que quando eu marco essa opção aqui, eu não tenho mais a altura somente a altura, tá? Eu tenho a altura do texto no papel. Então, vocês marquem essa opção e escolham 1.15, por exemplo, tá? Se você precisar, então eu vou marcar assim, ó, esse texto é maior aqui, tá? Vamos colocar aqui isso. Esse texto aqui é maior do que esse, correto? Então, o texto do dormitório, eu vou colocar lá, texto ambiente, colocar anotativo, ponto 2, que é o tamanho desse texto com o nome do ambiente. Eu vou criar um outro chamado texto área, por exemplo, tá? Então eu vou criar um texto área e um texto ambiente, que é o nome de cada ambiente. O texto área eu vou deixar com, ao invés de ponto 20, eu vou deixar com ponto 14, mas também vou selecionar o anotativo. Ok? Por quê? Olha lá. Aqui no texto, ponto 14, anotativo. Tá? É aqui que a gente vai configurar. Eu expliquei o anotativo, eu quero que vocês façam esse teste aí. Porém, eu tenho que estar, lembrando que eu tenho que estar com esses dois desenhos aqui, ó, eles têm que estar ativos. A minha configuração de 1 para 100 aqui, eu tenho que ter 100 aqui e 100 aqui. Eu tenho que, essa primeira opção aqui do papel sempre no 100, tá ok? Aqui no caso do Model, sempre 100. Vai ser sempre dessa forma. Então, tá explicado essa questão aqui, tá? Não esqueçam disso, tá? Se não der certo aí depois que vocês fizeram essas configurações da cota aqui em cima, escolheu
1/100, que sempre é essa escala que a gente desenha, tá? E ligou esses dois ícones aqui, aí sim a gente pode criar um texto anotativo. Vou criar um aqui, ó. Vou colocar esse aqui, tá? Na escala 1/100. Na escala 1/50, ele vai ficar menor, olha lá. Porque o meu desenho vai ser maior, né? Então é como se estivesse dando um zoom. O texto fica menor porque o desenho ele dá um zoom, né? Ele aproxima o desenho. Então, como ele vai aproximar o desenho, ele automaticamente ele vai aumentar essa letra, né? Essa fonte. Então ele vai ficar, na hora de imprimir, ele vai ficar correto. Reparem que esses daqui, eles não estão participando da questão das escalas. Tá? Por que eles não estão participando? Porque eles foram colocados antes, tá? Essa configuração foi feita depois deles colocados aqui. Porém, como que eu vou colocar então? Eu quero saber como que eu vou fazer agora para adicionar esse texto dentro do anotativo. Porque ele faz parte minha configuração anotativa. Tá? Comando PR, que é o de propriedades, tá? Enter. Eu tenho essas propriedades desse texto aqui, tá? Então nós vamos tentar identificar ele agora, tá? Nós vamos acrescentar esse texto aqui na escala 1/100 e na escala 1/50, tá? Esse texto, reparem aqui, ó, eu não tenho, ele está anotativo? Não, ele não está anotativo, porque ele foi colocado antes dessa configuração do anotativo, tá? Então eu vou adicionar ele ao anotativo, tá? E as escalas anotativas que ele vai ser reconhecidas. Quando eu clico aqui nesse reticências, né, os 3 pontinhos, eu só tenho a escala 1/100, que é essa que já está aqui. Porém, eu quero adicionar a escala 1/50, esse texto ele vai ser reconhecido na escala 1/50 também. Vamos ver o que acontece se eu mudar agora na escala de 1/100 para 1/50. Vamos ver se deu certo. Olha lá. Agora eu consegui mudar, acrescentar esse texto que já estava aí para a minha escala anotativa. Tá ok? Façam esses exercícios, tá? Da forma que vocês acharem, da melhor forma que vocês mesmos acharem que devem fazer. Tá? Não vou falar, ó, façam assim, façam assado, tá ok? Então, só lembrando, o site CAD-Blocos para a gente acrescentar as achuras, tá? Eu vou enviar os arquivos para vocês também, e personalizar. O F12, né, que nós vimos aí para realizar o comando, ele aparece essa barrinha aqui, né? O F12 ativo ele aparece aqui, com o F12 desligado ele vai aparecer somente lá embaixo, tá? Aqui nessa barra de comandos. O F12 ele é o seguinte, ele às vezes ele dá um lagzinho, leve, você tem que ter um computador legal aí, um processamento legal, porque ele dá mesmo um lagzinho na hora que você está trabalhando, ele vai saltitando aí, né? Então tá aí a questão do F12. O Lay-ISO, Lay-On, Lay-Off é importante também para agilizar os desenhos, tá? Por isso a importância também dos nossos layers estarem totalmente corretos, porque se o layer não estiver correto, a gente não consegue, se for desenhado tudo num layer só, por exemplo, a gente não consegue separar depois com Lay-ISO, Lay-On e Lay-Off. As cotas e textos anotativos, eu já tenho uma explicada aí, beleza? Vamos tentar, tentem fazer, não fiquem com medo de errar isso, de jeito nenhum. Salvem isso, façam o seu template, não tem problema se errar. Qualquer coisa, danou tudo meu AutoCAD, eu mando o arquivo de novo para vocês só restaurar ele, tá? Sem problema, deixar ele zeradinho de novo. Não ferra computador de ninguém, não acontece nada, tá? E salvar o template, tá ok? Nessa nossa aula nós vamos ver, não temos exercício para fazer,
porém vocês vão exercitar isso da melhor forma, tá? Eu não vou mandar exercício, ó, faça isso de novo, tá? Até porque nós vamos, eu vou saber se vocês estudaram isso daí ou não lá na aula 10, que vai ter que ser feito tudo dessa forma, tá ok? Eu fico então aguardando o contato de vocês em qualquer dúvida que for necessário, e qualquer coisa nós estamos aí, bons estudos, tá ok? Até mais, valeu pessoal!